alegria para nós muito grande estarmos aqui novamente. Eu quero compartilhar com todos vocês uma palavra que Deus tem tocado no meu coração. Eu creio que é muito interessante porque nós estamos no início de um novo ano e essa palavra pode nos auxiliar, uma vez que tem algo de Deus para nós. Eu queria compartilhar com vocês. Na Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 18, está escrito, no verso 21, Então Elias chegou a todo o povo e disse, Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Eu fiquei meditando nisso e eu creio que Deus está querendo que nós estejamos, a partir desse momento, deste ano, dessa década que está se iniciando, está muito próximo à volta de Jesus Cristo. E o Senhor está dizendo para nós que nós não devemos ficar com o pé em duas canoas. Quando o Elias fala para o povo de Israel, até quando cocheareis entre dois pensamentos, é como se estivesse o povo pisando em duas canoas, seguindo duas direções. Quando a gente tenta seguir duas direções, com certeza não nos leva a lugar nenhum. Mas eu quero continuar lendo. No verso 22 está escrito assim, Então disse Elias ao povo, Só eu fiquei dos profetas, só eu, dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Elias achava que dentre todo o povo escolhido de Deus, que é o povo de Israel, só ele havia ficado fiel a Deus. Depois, mais para frente, nesse livro aqui, nós vamos ver que Deus fala para Elias, não, tem 7.000 pessoas que não se dobraram a Baal. Mas o Elias achava que ele estava sozinho. Aí ele confronta os 450 profetas. Verso 23 está escrito assim, Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, este é o Deus verdadeiro. E todo o povo respondeu, é boa esta palavra. Verso 25. Disse Eli aos profetas de Baal, Escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Ó Baal, responda-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. E, manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo, Clamai em voz alta, porque é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. Então eles clamavam em voz mais alta, e retalhavam-se com facas, como com lancetas, segundo o costume, e até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizavam eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo, Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a Elias. Então Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Primeiro ponto, restaurou o altar do Senhor, o altar de adoração ao Senhor. Segundo, verso 31, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor dizendo, Israel será o seu nome.
com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor. Depois, fez um rego em volta do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então, armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha. Então veja, ele colocou o sacrifício igual os outros fizeram com o seu sacrifício para buscar a Deus. E disse, verso 34, enchei de água 4 cântaros e derramai-os sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais, fazei uma terceira vez, e assim o fizeram. De maneira que a água corria ao redor do altar, ela encheu também a vala que Elias havia feito. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responda-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és o Senhor, és Deus e que tu fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus. Disse Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles e Elias fez descer ao ribeiro de Quizon e ali eles foram mortos. Eu gostaria de compartilhar algumas coisas interessantes nessa passagem. Veja bem, o altar de adoração estava destruído. Será que o altar no nosso coração não está destruído? Será que no nosso pensamento não existe 2 vertentes? Uma ou outra, e a gente está entre as 2 vertentes, nós não sabemos qual é a correta? Bom, Elias fez os profetas de Baal clamarem para que caísse fogo no sacrifício que eles ofereciam a Deus, o Deus de Baal. Porém, não houve resposta, porque Baal não é Deus. Mas Elias chamou o povo e falou, agora é a minha vez de fazer a oferta. Primeira coisa, precisa ser reerguido, reedificado o altar da adoração. Então ele pegou as 12 pedras que representavam cada tribo de Israel e reergueu o altar. Em seguida, ele tomou a lenha e colocou a lenha sobre o altar. Depois ele pegou o animal que já havia sido sacrificado e partido em pedaços e colocou sobre a lenha, exatamente como os outros fizeram. Colocaram a lenha, colocaram o animal sobre, mas Elias não parou por aí. Elias pediu que fosse colocado água sobre a carne e sobre a lenha e sobre o altar. Jogasse água e o povo, 4 jarras de água, jogaram. Aí Elias virou e falou assim, não, coloca mais 4. Pela segunda vez, jogaram água no altar. E pela uma terceira vez, jogaram água no altar. A oferta daquilo que eles mais estavam precisando. Por quê? Porque fazia 3 anos e meio que não chovia. Eles estavam passando sede, passando dificuldade com a água. E a água era um bem que eles mais desejavam. No entanto, Elias pede que ofertassem a água no altar da adoração sobre o sacrifício. E a pergunta é, água em cima da carne? Água em cima da lenha que vai ser acendida, que vai ser queimada? Água apaga o fogo, mas água era a necessidade daquele povo. E Deus pediu essa água, porque Elias fala assim, eu estou fazendo exatamente aquilo que Deus está pedindo. Então, muitas vezes, nós temos que ofertar a Deus algo que nós estamos precisando. Mas o que ele mais deseja
é a oferta da nossa vida, do nosso coração, em adoração ao Senhor. E quando Elias clamou, desceu fogo do céu, queimou o sacrifício, queimou a lenha, queimou as pedras, queimou a terra, e até a água que estava no rego foi evaporada, queimou na hora, desapareceu. Porque Deus provou que o Deus de Israel, daquele povo, era Deus. E o povo, a hora que viu que o fogo que Elias pediu caiu do céu, sem que ninguém pedisse que acendesse, Deus mandou o fogo para consumir o holocausto, para consumir aquele sacrifício, mostrando-se que Ele é Deus. O povo caiu de joelho e começou a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A pergunta que fica para nós: será que nós estamos crendo nesse Deus verdadeiro que manda fogo do alto para consumir os holocaustos? Quando Jesus veio na terra, em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus disse assim, vinde a mim todos aqueles que estão cansados, abatidos, deprimidos, necessitados, que têm sede, vinde a mim, eu vos saciarei, eu sou o Senhor. O que nós precisamos fazer? É deixar de cochear entre dois barcos, pisar em duas canoas e definir que nós temos que buscar única e exclusivamente o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E a Jesus de Nazaré como o nosso único Senhor e Salvador, porque só Ele é que pode nos salvar. No nosso decreto desse ano tem um versículo, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: nenhum nome há dado entre os homens, pelo qual nós devamos ser salvos. Só Jesus de Nazaré é aquele que veio e pode nos salvar. É Deus que se fez homem, habitou entre nós, morreu numa cruz, pagando o preço que nós deveríamos pagar. Ressuscitou dentre os mortos, subiu ao Pai, para que o Espírito Santo viesse a nós. E o Espírito Santo hoje é Deus conosco, e Ele nos ajuda a adorarmos ao Senhor Jesus. O amor de Deus que foi revelado através dele na cruz do Calvário. Esta palavra fique no teu coração. Edifique o altar, reerga o altar de adoração e pare de buscar coisas erradas. Focalize a sua vida na palavra de Deus. Medite nessa palavra dia e noite e você vai ver os teus caminhos mudarem. O sobrenatural vai descer do céu e se manifestar na sua vida. Assim como Elias pediu fogo, uma forma sobrenatural de pôr fogo numa lenha. E o fogo desceu e consumiu tudo que estava lá, inclusive uma lenha molhada, que não pega fogo. Mas o fogo de Deus, o sobrenatural de Deus, vem e opera. Fique em paz, fique na presença do Senhor. Em nome de Jesus, eu vos abençoo, no poder do nome de Jesus. Amém. Oi, aproveita que você ainda está aqui, dê um curtir nesse vídeo, compartilha com todos os seus amigos. Assim, você ajuda a gente a disseminar ainda mais a palavra de Deus. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Assim, sempre que tiver coisa nova por aqui, o YouTube vai te avisar. Deus te abençoe.